Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre cobertura de testes, né? Como que funciona, como que a gente pode calcular essa cobertura, como é que faz, beleza? Então, bora lá para a tela para entender um pouquinho mais. Bueno, eu fiz um projetinho em C Sharp, não se prendam muito à tecnologia, porque é só um detalhe, tá? Que é algo bem simples, é uma classe ali, um método para validar se a idade passada é a idade maior de idade ou menor de idade. Simples. Então, ali, ó, passou uma idade, se a idade for maior ou igual a 18 é maior de idade, retorna um true, se não, retorna um false. E nos testes, por enquanto, nós temos um caso de teste que é verifica se é maior de idade. Então, esse é o código que a gente tem hoje. E a ideia é a gente entender como que a gente pode calcular essa cobertura de testes, quais os valores, como é feito. Bueno, nós temos dois tipos de cobertura de teste. A gente tem a cobertura de teste por linhas. Então, essa cobertura que verifica ali, por exemplo, número de linhas executadas durante o teste. Então, durante o teste eu passei por, sei lá, 5 linhas da minha classe e a minha classe tem 10 linhas. Então, quer dizer que eu tenho 50% de cobertura de testes, independente do que essas linhas fazem. Linhas. Se for 10 linhas de console log, 10 linhas de console.writeLine, tanto faz. E a gente tem também por branches, que seriam ramificações do teu código. Então, um if, um else, um for, um switch case. Então, esse aqui, por exemplo, se tu passou... Se a gente tem... Mesma coisa, a gente tem 5 branches, a gente passou por 5 branches e tem 10, a gente tem 50% de coberturas. Por exemplo, se tem, sei lá, 5 if else, e você caiu, fez teste e só caiu sempre no primeiro caso do if, tu tem 50%. Tu não testou tudo. Mas, pá, esse monte de cálculo aí não serve pra muita coisa. Vamos pra prática pra gente entender isso aí tudo. Sobre a idade, a gente vai fazer um teste aqui com alguém ou um usuário, pessoa, tanto faz, que tem 22 anos de idade, verifica se é maior e fala assim, ó, a idade tem que ser true que ele é maior de idade. Então, 22 anos, se a gente for analisar, a gente vai executar, beleza, vai entrar nessa linha, ele vai fazer o if, então ele vai executar essa linha aqui também, e vai retornar essa linha aqui. Então, ele só não vai passar por isso aqui. Então, a gente tem uma cobertura aí de 80% de cobertura de linhas. Então, o nosso teste percorre por 80% das linhas do é maior de idade. Em relação a branches, a gente tem 50%, porque a gente tem um teste só, onde aqui é passado o número 22. Então, a gente cai no if, mas não cai no else. Tá? Então, esse segundo retorno seria a mesma coisa que um else, né? Da programação. Então, a gente testou só um retorno, a gente testou só uma possível ramificação de código. Então, vamos rodar os testes para a gente entender. Antes de tudo, só para falar, eu estou rodando os testes através do arquivo SH, que ele usa o .NET normal e ele utiliza uma ferramenta para deixar visual para a gente. Mas eu vou deixar na descrição, tá? Mas o comando é o .NET Test, como qualquer outro, não tem nada demais. Então, deixa eu rodar aqui o comando, ./relatório.sh, ele vai gerar um HTML bonitinho para a gente dar uma olhada. Bueno, aqui está. A gente tem cobertura de 4 linhas, ok, a gente tem 5 linhas de código, então a gente tem, das 5 linhas, 4 a gente tem testado, então 80%, e a gente tem duas possíveis saídas, duas branches, e a gente testou apenas uma delas, então a gente tem 50%. Então aqui ele até mostra de uma forma mais visual pra gente onde que ele passou, onde ele não passou. Então passou, e não passou, e passou. Se a gente até passar o mouse, ele dá a informação pra gente que, ó, a gente passou por essa branch, mas ela tá parcialmente, ali, ó, parcialmente coberta. Então, a gente tem uma parte dessa branch coberta só. Se eu transformar isso aqui, esse if, else, né, em uma linha só com ternário, como que fica o meu código? Qual o resultado que isso aqui vai retornar pra gente? Então, eu vou comentar isso aqui. Nossa forma de calcular.
e vou pegar uma com um ternário para resolver isso tudo em uma linha só. A mesma coisa, se for maior de idade, retorna true, se não retorna false. Vamos rodar novamente. E o que aconteceu aqui agora? A gente tem uma cobertura de linhas de 100%. Por quê? Porque o nosso teste passa por todas as linhas. Ele passa por essa linha, passa por essa linha e passa por essa. Então, a gente aumentou nossa cobertura de testes, diminuindo o número de linhas, né? A cobertura de linhas, né? O cálculo de linhas. Mas, se a gente for ver o branch coverage, ele continua em 50%. Então, o branch coverage, querendo ou não, ele é um número mais confiável. Tá? No final, vocês vão entender que a cobertura não é um valor muito confiável. Tá? Então, quer dizer que... Deixa eu retornar o nosso código aqui. Quer dizer que se eu tiver um outro caso de teste, agora, tendo um if e um else, um outro caso de teste para menor de idade, eu vou ter 100% de cobertura de branch e de linhas? Isso. Deixa eu rodar de novo. Se a gente for ver agora, a gente tem uma cobertura de 100%. Porque o caso de teste de maior de idade entrou aqui. O de menor de idade entrou aqui. Então, a gente percorreu todas as linhas possíveis do nosso código. Entenderam? Trata linhas que o teste passou, linhas que foram executadas durante o teste, e outras se todas as ramificações foram passadas. A gente passou em todas as ramificações possíveis. E por que não é um valor tão legal? Por que a cobertura de teste não diz muita coisa sobre a qualidade do teu projeto ou dos teus testes? Porque a pessoa pode fazer essas gambiarras, ela pode diminuir, botar um ternário, se trata com linha, tirar um if else, botar um ternário, coisas do tipo. E tem um detalhe a mais. Em nenhum momento aqui durante a nossa conversa, eu falei sobre os asserts, né? Eu não falei em nenhum momento sobre isso. Então, a cobertura de teste, ela não tem ligação nenhuma com isso aqui. Eu posso ter lá no meu projeto de teste um monte de código que só chama a função, não valida nada, coloca um try catch, só para se tiver dando pau não travar o teste e segue o jogo. A cobertura continua sendo alta, mas o teste não vale de nada, porque ele não tá dizendo, ele não tá verificando nada pra gente. Vamos fazer um teste? Eu vou comentar aqui os asserts e vou rodar novamente. A gente continua com 100% de cobertura. Então, cobertura de teste não quer dizer que você tem um código bem testado, não quer dizer que você tem um código bom. É um valor legal para se olhar? É, mas não olha só ele. Não coloca uma regra, por exemplo, na equipe que a gente tem que ter 90% de cobertura. Porque, cara, não vai dar. O pessoal vai começar a engambelar, vai começar a fazer testes sem assert. Então, se preocupe mais com a qualidade, se preocupe com o que você está testando, muito mais do que um número numa planilha ou num relatório de, a gente está entregando 100% de cobertura de teste. Que não significa muita coisa. Que pode não significar muita coisa. Beleza? Bueno, no mais era isso. Se tiverem dúvida, pode comentar. Eu vou deixar o script para gerar o relatório do HTML, tudo bonitinho na descrição. Fechou? É isso aí. Valeu. Falou.